E nós estamos exatamente nessa experiência, fazendo contato com ela. E é isso que nós vamos estar avaliando, estar analisando, fazendo reflexões à luz do pensamento espírita, para nos ajudar a fazer um caminho mais ecológico em relação a essa dinâmica que nós estamos enfrentando. É natural, portanto, que precisemos dessas reflexões no sentido de nos ajudar a fazer esse caminho. São 13 horas, estamos bem próximos de fazer esse caminho de reflexivo, objetivando esse caminho que pretendemos fazer, ou que necessitamos fazer. Queridos amigos, estamos conectados. Queremos saudar aos internautas que estão conectados nessa rede mundial de computadores, através do Facebook, através do YouTube, e estamos juntos no Jardim das Oliveiras também, fazendo parte dessa live, a nossa Mansão do Caminho, igualmente, e a Federação Espírita da Flórida, trazendo possibilidades de, juntos, efetivarmos uma rede de ajuda que nos viabilize a reflexão desta tarde. Queremos iniciar lembrando uma fala do espírito Yoga Shrishnã, através da psicografia de Elzio Souza. O baiano desencarnou há tão pouco tempo. Então, diz ele, numa frase que vai se compondo e constrói estrofes, que diz: mergulhei profundamente no universo, Deus. Mergulhei profundamente no outro, Deus. Mergulhei profundamente em mim, Deus. Só Deus. Sem alto nem baixo. Sem vida e sem morte. Sem princípio e sem fim. Deus, somente Deus. Essa fala deste espírito, na perspectiva da compreensão que o Espiritismo nos enseja a ter, nos favorece uma análise que vai na compreensão de que tudo e todos estamos dentro da divindade. E quando emerge essa ocorrência pandêmica, nós vamos naturalmente experimentar uma reflexão que deve apontar numa direção que nos tire da superfície das ocorrências. É necessário, portanto, olhar para compreendermos alguns pontos que se fazem necessários nesse momento. Quando surge a pandemia, é natural que a humanidade toda se manifeste de uma forma concêntrica em função do inimigo. O inimigo é um vírus, apenas um vírus. Não é perceptível ao olho nu, nem ao microscópio, somente ao microscópio eletrônico, de tão pequeno que ele é.
E é muito curioso que algo tão impalpável, algo tão pouco material, seja capaz de nos vergar, de nos sitiar enquanto humanidade. É desafiador pensar que estamos vivendo alguns dias onde, como que, nós vivemos um movimento de cristalização em relação a essa ocorrência que se iniciou na China e que se espraiou no mundo, chamando-nos para reflexões bem profundas. Compreensível mesmo que possamos estar num estado de ânimo que se movimenta em duas dimensões, em dois polos, pelo menos, que mais chamam a atenção. Mas tudo voltado para esse pequenino ser que se traveste como um ser ameaçador e é capaz de ser o inimigo comum de grandes potências. É capaz de centralizar e de polarizar a atenção de múltiplas áreas habitualmente adversas e opostas, de governos, governantes, países e pessoas. E ele nos implica de nos jogar para dentro de um lugar pequeno, um lugar no qual nós precisamos estar escondido de quem a gente não vê, não toca, não sente, não cheira, mas que pode ser devastador, que pode nos destruir. A ação da humanidade se traveste num comportamento de medo, que as descamba para os processos fóbicos e às vezes culmina com a síndrome do pânico, caracterizando o processo pandêmico e o processo de apavoramento da humanidade. No outro polo, nós temos um comportamento de negação. A dor é tão grande que nós negamos que ela existe e saímos para uma posição que é uma posição de ingenuidade, aonde nós, como que, fazemos uma relação do contato com o vírus como se nós fôssemos absolutamente ele fosse inofensivo e nós não fôssemos vulneráveis a ele. Às vezes, apoiado numa fé fanatizante, nós somos capazes de nos colocar nesse lugar de exceção. Essa exceção aponta de que não vamos ser alcançados. São duas polarizações que nos vinculam, que se abate sobre a humanidade. Então, é uma reação a um vírus que se coloca de acordo com a pessoa numa movimentação individual diante do adversário, diante do pequeno monstro, e é uma posição coletiva, numa tentativa de obstruir o seu desenvolvimento, de travar a sua evolução, feita pelas ciências dos diversos ramos, feito também pelos países, guindados que eles estão aos pesquisadores que se juntam na tentativa de coletivamente trazer recursos que possam, de algum modo, silenciar, se não diminuir, pelo menos mitigar os estragos que este ser enseja estabelecer hoje na Terra, nesse ano em que estamos experimentando. Mas é bom que se avalie e que se analise, do ponto de vista maior e mais sutil, o que é que nós temos medo, pelo que nós negamos ou pelo que nós nos apavoramos. O que é que faz eu, enquanto indivíduo, reagir ao micro-organismo com essa performance? O que é que me mobiliza efetivamente ser alcançado pelo vírus? É natural que surjam algumas argumentações quando nós nos perguntamos e ouvimos as respostas. É o desemprego, é o afastamento temporário do trabalho com subtração de renda, é a possibilidade de um adoecimento que me leve para um hospital e para uma UTI, tem gente que não suporta a UTI, é
a possibilidade da perda de um ente querido próximo é, efetivamente, o medo de também nós falecermos, nós morrermos, desencarnarmos. Tudo se reveste no medo, seja pela negação, seja pela reação ao monstro, que nos aciona comportamentos que estão relacionados à morte. E é muito interessante o quanto a nossa civilização desses dias está centrada, paralisada, em função de um medo do morrer ou das perdas. De repente, como que o mundo empobrece. Não só o PIB cai, os organismos são ameaçados e muitas mortes já se deram e outras desencarnações haverão de acontecer no circuito do alastramento do vírus pelo planeta. Mas o apavoramento que se faz nas nossas almas falam especialmente do morrer. Mas se formos olhar um pouco mais profundamente sobre esse medo, talvez nós nos defrontemos com a causa real dele, que não é só o desemprego, a perda da renda, a fome, o adoecimento, a UTI, a morte. É um medo que subjaz e que sustenta esses todos, que é o medo de viver. Por trás do medo de morrer, tem um medo de viver, efetivamente de viver. É tão real isso, que quando alguém morre, habitualmente nós perguntamos de que ele morreu ou como ele morreu. E não indagamos, que seria mais pertinente, como ele viveu. Nós estamos tão centrados nesse medo absurdo que nos constrange, que a gente pergunta como a pessoa morreu, o que não vai fazer a menor diferença, e, ao invés de como ela viveu, para que eu pudesse aprender com ela. Então, por trás desse medo individual e coletivo, tem o medo da vida. Da vida que, na perspectiva espírita, é perene, é eternal, não é terrenal. Ela é também biológica, mas ela ultrapassa os limites do corpo, porque ela tem na sua excelência e na sua essência, no espírito centrado a sua manifestação, que se espraia e que se manifesta nos corpos, nas reencarnações e no planeta, que é a materialização do mundo primitivo, do mundo espiritual, que se concretiza na forma dessa terra que tocamos, que vemos, que cheiramos, que sentimos. O olhar da vida, portanto, deveria ser mais alargado. Mas mesmo aqueles que admitem a vida após a morte, mesmo aqueles que estão filiados a uma crença, têm uma perspectiva espiritualista, não vivem como se a vida fosse perene. E estão dominados pelo medo de morrer, mas em realidade estão açoitados pelo medo de viver. Porque viver é o maior desafio. Então, quando olhamos para o medo de viver, nós somos convidados a fazermos uma breve análise de como é que estava a vida no planeta. Como é que estava essa nossa movimentação, que é uma movimentação que fala muito da fuga, que fala muito do vazio das relações, da multiplicidade e da velocidade dos equipamentos, mas também das pessoas, umas passando pelas outras. Nós vivemos uma vida que é do descartável, do muito rápido, do tempo é dinheiro, nós vivemos pilhados efetivamente. Então, é essa vida que nós construímos. É essa vida que nós concretizamos nas super jornadas de trabalho, no exercício físico demasiado, às vezes com os usos de anabolizantes. Nós fazemos vários movimentos que não são movimentos saudáveis. E tanto não são saudáveis que os índices de depressão, os suicídios, os homicídios, a violência, a dinâmica de um país enfrentar o outro e a ameaça de guerras, os homens-bombas, as situações de beligerância
no Oriente Médio, a faixa de Gaza, falando ali de um entrechoque entre árabes, no caso de palestinos e judeus. Nós vivemos um mundo que tem essa característica. Mas no nosso cotidiano doméstico também é assim. Quanto tempo você tem um para o outro em casa? Quantas vezes nós estamos em família? Quantas refeições nós fazemos juntos? Quantos tempo os filhos têm ao lado dos pais? Como é que é a relação de encontro dos amigos? Qual o tempo que você resgata para poder permitir repouso físico? Como é que o lazer comparece? Como é que são os amigos que fazem parte da nossa relação cotidiana? Que tipo de amigos ou que relação de amizades são essas? Ou elas circulam em torno do quê? De quê? Muitas vezes somos dominados numa relação dos amigos, num pretenso lazer, pelo álcool que nos domina a ponto de nós sairmos e dizer: hoje eu vou sair para beber com fulano. Vamos sair para beber hoje? Então, nós não vamos encontrar os amigos, nós vamos sair para beber. E aí a gente convida os amigos. Parece que a centralidade está a bebida. E os amigos se reúnem em torno do álcool. Mas pelo que nós fazemos essa movimentação? O que é que acontece hoje nessa nossa sociedade, aonde o modo com que vivemos está tão difícil estabelecer o comparecimento de um relacionamento que seja mais efetivo, afetivo, profundo? O que sucede nas nossas relações que fazem com que os jovens, hoje, façam o enfrentamento da escola, replicando aquilo que se estabelece no lar, sem o mínimo respeito pelas autoridades? Ou, para lidar com as suas frustrações, preferem se cortar. Em se cortando, como que, no processo de automutilação, eles silenciam dores profundas da alma, dores internas. Então, o que está acontecendo com a família? Será que é dessa família que nós nos evadimos para o trabalho e construímos esse trabalho muito louco, esse tempo que nunca dá, essas necessidades econômicas que sempre não são supridas? Será que não é isso que nos impele para um consumismo desenfreado? E é onde nós temos que ter sempre o último modelo, o da moda, precisamos estar sempre atendendo às demandas do sucesso. Será que essa construção, que é individual e que é coletiva, ela não está sofrendo um blackout? Será que essa nossa movimentação, ela não define claramente que nós não estamos com dificuldade de viver? Estamos desengonçadamente sem conseguir saber viver. Então, com medo da relação com a vida, nós tememos a morte. E nos enchemos de patologias, deprimimos. Muitas vezes entramos num processo que culmina num suicídio com associações espirituais de péssima qualidade. É essa estratosfera, psicosfera e essa sociedade que nós construímos a partir de um jeito desajeitado, desengonçado de viver. E pelo que isso está acontecendo? O que está por trás disso? O que a vida está nos demandando pensar, analisar, refletir, pensar, quando um micro-organismo ele consegue ser tão virulento, tão devastador, a despeito de ter pouca letalidade, tem uma transmissibilidade que nem os nossos equipamentos eletrônicos, tem uma velocidade imensa. A despeito de ser pouco ferino, letal, mortal, a forma como ele se distribui, a montanha com que as transmissões se estabelecem, promove o blackout numa sociedade que não tem leito para atender os enfermos. Não temos tempo para poder, em tempo, fazer face ao processo viral. Tal como acontece nas nossas relações. Nós não temos tempos uns para os outros. As situações se acumulam. Não é que elas sejam tão difíceis, é que nós não damos conta de poder fazer parar e, no compasso do tempo, está atendendo essas demandas. Nós vamos acumulando, jogando para debaixo do tapete, negando, fugindo, correndo. E nessa
movimentação agitada, inquieta, nesse frenesi, ele esconde as demandas do cotidiano que deveriam ser atendidas. É exatamente o vírus faz essa mesma movimentação. Então, quando nós olhamos de fora essa forma com que nos relacionamos com o vírus, percebemos o medo da morte, damos-nos conta de que, na verdade, por trás do medo da morte está o medo de viver. E isso está claro com o estilo de vida que temos no trabalho, com os amigos, às vezes na casa espírita, no centro religioso, aonde nós vamos para a religião, também pelo medo, nós não vamos pelo amor, nós não vamos pelo desejo de aprofundar, de refletir, de fazer, ampliar as nossas possibilidades de fé, vamos pela dor, açoitados pela angústia, envolvidos pelos processos obsessivos. Vejam que tudo isso é um processo de encadeamento. Então, a vida, ela nos empareda. O emparedamento da vida nos proporciona, através de um vírus, a necessidade de pararmos, de pensarmos, de refletirmos. E alcança um nível de angústia coletiva e individual, e nós fazemos o que faz toda criança quando se sente ameaçada. Nós corremos para casa. Já se deram conta disso? Vem um temporal, a gente corre para casa. Vai surgir um tsunami, um terremoto, um maremoto, a gente corre para casa. Houve uma notícia trágica, a gente telefona primeiro para casa e depois corre para casa. É que a casa é o refúgio. A casa é o espaço de excelência quando estamos vulneráveis. Mas foi a vida que nos empurrou para casa. E pelo que eu fico olhando, as pessoas conseguiram atender o chamamento e ficar em casa. É porque, na verdade, nós estamos ameaçados. E nós vamos para casa, não é só porque as autoridades sanitárias de saúde, os médicos, os secretários de saúde, os presidentes sugerem que isso seja feito. É porque também nós estamos ameaçados pelas nossas múltiplas vulnerabilidades. Então, a gente corre para casa como uma criança que corre para os braços da mãe e do pai. A casa, ela representa essa estrutura parental. A mãe, representando a nutridora, e o pai, que representa a proteção. A casa, ela simboliza essa união do acolhimento nutritivo, do afeto, do carinho, ao tempo em que emerge a figura do pai, da autoridade, do comando, da firmeza, que se coloca ali de uma forma a estabelecer segurança. É nesse caminho que nós fazemos inconscientemente o aceite de podermos nos refugiar. Nós não estamos só nos refugiando num espaço de isolamento social edificado por construções materiais. Nós estamos fazendo uma imersão numa estrutura arquetípica, simbólica de pai e mãe. Nós somos mobilizados na nossa criança interior e nos sentimos como adultos, como que emparedados pela vida. E nos refugiamos no colo de mãe e de pai. Eu não sei se isso faz sentido para você, mas se faz, aí está a experiência que nós precisamos refletir nesse momento. Estamos tendo que revisar o estilo de vida, essa imaturidade infantil que nos leva para casa, na busca do afeto, da segurança, do aconchego, mas também do apoio, essa movimentação na direção de nós mesmos para fazermos, de algum modo, encontrarmos um ponto de segurança, é a declaração de que, de algum modo, nós estamos fazendo um movimento em que a vida nos implicou. A logoterapia, ela faz uma proposição muito interessante na fala de Viktor Frankl, quando ele diz que nós precisamos sempre perguntar o que a vida quer de mim. Então, o que a vida está querendo do planeta, das pessoas, o que é que a vida propõe através desse movimento epidêmico, pandêmico, e nós estamos respondendo a isso na medida em que vamos fazendo essa imersão familiar. Mas essa imersão familiar fala de quê? Fala de uma imaturidade
que nós trazemos. E essa imaturidade resulta de quê? Resulta de que nós estávamos como adultos pigmeus fazendo movimentações inadequadas no trabalho, na relação com a família, na relação com as instituições religiosas, na comunidade, no lazer, na via pública. E agora nós estamos reconhecendo em algum nível isso. E o que isso embute? Isso embute um movimento de responsabilização e de responder para a vida de um jeito que a gente possa encontrar um outro lugar a fim de poder fazer face às circunstâncias existenciais que temos experimentado na atualidade. Eu digo de um outro jeito, para facilitar. Parece um jogo de palavras, mas não é. Nós precisamos, para além do vírus, para além da ameaça da doença, da morte, do medo de viver, do estilo de vida atrapalhado, nós precisamos, em família, com apoio familiar de pai e mãe, ainda que eles possam não estar conosco em casa, mas nós corremos para casa porque isso simboliza pai e mãe, nós precisamos fazer um encontro conosco mesmo. É isso que o vírus está nos propondo. Para além de um processo imunológico, biológico, é uma imunidade espiritual, emocional, psicológica. Há que se fazer, portanto, um enfrentamento, porque na raiz dessa movimentação está eu com medo de mim mesmo, eu descolado de mim mesmo, eu vivendo imaturamente comigo mesmo. E quando eu estou nesse lugar, quando eu me movimento na vida, sai imaturidade, sai pequenez, sai superficialidade, e aí eu vou no mundo tentando esconder-me de mim mesmo nessas relações que acabamos de alinhavar, que traduzem, em última instância, a dificuldade que eu tenho de lidar comigo mesmo, refletida no lar, no trabalho, na comunidade, no centro espírita, nas igrejas, no centro de lazer. Enfim, o que a vida quer de mim, trazendo um coronavírus? Ela quer, do mesmo jeito, quando surge uma doença intradoméstica em alguém, há que fazermos uma autorreflexão e há que fazermos, em nível individual e coletivo, esse olhar para nós mesmos, que tem nos apequenado, quando nós vamos mergulhando dentro de nós mesmos, nós temos a certeza, ou pelo menos a impressão, de que é aí que está o ponto de máximo que devemos localizar as nossas possibilidades reflexivas, no sentido de dar uma resposta a esse processo viral que contagiou o mundo. Não é o vírus, esse vírus invisível que nos alcança, chamado imaturidade, infantilidade, pequenez, resultado de um ego frágil, de um ego desestruturado, que se apoia nas coisas, se apoia nas pessoas, se esconde no trabalho, que foge do lar, que não tem tempo para nada, que está sempre apressado. É essa movimentação que traduz agora a necessidade que precisamos fazer e ter de olhar para a causa profunda, que está além das vacinas, que está além dos remédios, que está além das propostas sanitárias, nada obstante inclua todas elas, mas no fundo, lá no fundo mesmo, talvez se pudéssemos tirar o melhor aprendizado dessa circunstância, está a necessidade do autoenfrentamento. Negado, na manifestação de fuga, nas nossas formas com que nós nos colocamos no mundo, na forma com que lidamos com o nosso próprio corpo, nós temos negado lidar com as nossas entranhas mais humanas e também as nossas entranhas mais sagradas, cuja desconexão nos impede de transformar a nossa humanidade numa humanidade mais humana, me desculpe o pleonasmo, mas é assim mesmo. Então há um provérbio popular que é muito sensível para traduzir o que precisamos fazer, respondendo essa pergunta, o que a vida quer de mim? Se correr, o bicho pega,
Se esconder, o bicho acha. Se ficar, o bicho come. Essa que se traduz na realidade do provérbio popular, que se coloca desafiador. Parece que não tem saída. É assim que egoicamente nós funcionamos. É assim que a criança apavorada, ela não encontra solução, ela precisa que alguém resolva por ela, o pai, a mãe ou um tutor. Nós estamos exatamente nesse ponto. E a proposição espírita é de que nós possamos dar um passo, incluindo um novo ponto nesse provérbio popular. Se correr, o bicho pega, se esconder, o bicho acha, se ficar, o bicho come, se enfrentar, o bicho some. Enfrentar o bicho, enfrentar-nos a nós mesmos para nos acolher, talvez seja a grande resposta para a pergunta: o que a vida quer de mim? Ela quer que eu me encontre, ela quer que eu me acolha, ela quer que eu marque o encontro comigo, e por isso agora ela me sitiou no lar. E ela me sitiou no lar ao lado daqueles que são mais íntimos, porque são os mais íntimos que falam de mim mesmo, quando a convivência se estreita, se aproxima, se demora. É por isso que nós ficamos quase como ciganos sem um ponto de fixação. E é por isso que o lar se esvaziou tanto, e é por isso que os pais deram à escola a solução para os seus filhos. E é por isso que os filhos, com os pais ausentes, estão catatonizados, paralisados, nos celulares, sem movimentações corpóreas. E talvez seja por isso que a escola, não sabendo o que fazer muitas vezes, em função dessa transferência de responsabilidade, ela se tornou super conteudista para ter sucesso no Enem. E as crianças já não têm mais nem recreio. E é o recreio que proporciona esse espaço de lazer, de encontro, de convivência, de desenvolvimento das habilidades. Nós suprimimos isso, as crianças não têm tempo mais de nada. Mas vejam que é o encadeamento de uma movimentação que nós precisamos fazer uma avaliação, mas que começa em mim, quando sou chamado a fazer-me um encontro comigo mesmo, através dos meus familiares. Então, o lar é o espaço de maior excelência, que fala como uma sala de espelho, para que possamos nos ver através das pessoas que mais nos amam, mas que também podem mais nos odiar. Porque o amor, quando mal trabalhado, ele adoece e às vezes fica machucado. E aí ele se traduz, se revela, se reveste com uma animosidade que pode chegar até ao ódio. Mas é ali, aquele espaço fundamentalmente laboratorial, esse espaço que a natureza, como os espíritos disseram, Allan Kardec, de excelência colocou, que vai replicar os outros laços sociais, é ali que nós temos a chance do autoencontro através do encontro com os outros. Ou o autoencontro mediado pelo encontro com os outros. Então, parece que nós então estamos encontrando um caminho. João nos dá a solução quando fala para o problema do medo. Porque esse processo de fuga é medo de si mesmo. E João propõe que a antítese do medo é o amor. Então, é a amorosidade, a autoamorosidade, a vacina que vai nos proporcionar a facilitação desse autoencontro. Então, agende aí. Marque o encontro com você. Como você faz com um amigo, você faz com você. Marque o encontro para fazer contato com você para você conviver. Conviver significa dizer olhar para você mesmo, meditar, refletir sobre o seu comportamento, listar as encrencas que você tem, as virtudes que você dispõe, aproveitar e se colocar na berlinda no lar e dizer o que vocês acham que eu poderia melhorar? E o que vocês acham que está bom? E você vai ter pérolas preciosas para fazer esse inventário da relação de você com você mesmo, mediado pelo feedback dos familiares, que vão dizer aquilo que está bom, aquilo que não está, aquilo que precisa melhorar, aquilo que está muito legal, porque nós não somos
uma coisa ou outra absolutamente. Ninguém é de todo mal e de todo bem. Nós todos somos uma mistura, um mix, um mosaico de possibilidades já atualizadas, de possibilidades que aguardam, estão dormentes e de limites. Nós somos isso. E quando nós somos chamados a fazer o contato conosco, a convivência através da análise, o autoconhecimento colocado na questão 919 de O Livro dos Espíritos, que suscita na linguagem de Santo Agostinho, esse mergulho que deveríamos fazer diário. Podemos fazer, diz ele, através da opinião dos outros. E se tivermos a oportunidade de um inimigo falar da gente, melhor ainda, porque o inimigo não nos poupa. Porque o amigo ainda faz panos quentes, não quer nos machucar, mas o inimigo diz na lata o que você precisa ouvir. Mas nesses dias o lar funciona como esse mediador para a tua autoconvivência. Conviver não é para te criticar, para te machucar, para te mutilar, para te condenar. A proposta não é essa. Nós somos seres admiráveis, porque somos filhos de Deus. Nada que Deus criou poderia ser uma excrescência. Então nós somos admiráveis e precisamos recuperar essa relação conosco mesmo, que ficou perdida quando nós nos descolamos do sagrado e nos perdemos numa movimentação meramente humana, como se fôssemos um animal racional e pura e simplesmente. E aí nós nos desengonçamos, perdemos o contato, houve uma fratura interna, profunda, e deu nisso, esse estilo de vida e toda essa parafernália que fizemos uma panorâmica para dizer, para explicar. Então, é necessária a convivência para que possamos compreender a nossa dinâmica. Esse inventário para que possamos ter uma apreensão de como é que a gente está. E nessa apreensão, podemos fazer um movimento de aceitação. Cada passo desse é uma manifestação da autoamorosidade. Marcar um encontro, ir ao encontro com você, conviver com você, obedecer feedback, autoanálise, compreensão, aceitação, são todos frutos de uma atitude de alguém que pai e mãe acolhe e protege, nutre e dá segurança. É o que nós precisamos fazer conosco mesmo neste momento. Autoaceitação, que não significa dizer que está bom como é que está, significa dizer que algumas coisas estão boas, mas outras já passaram do tempo, de que alguns limites eu preciso romper, preciso avançar, de que esse bicho, se eu enfrento, ele some. E nesse movimento de autoaceitação, ele me empodera e vai me dando condições de fazer o próximo ato de autoamor, que é a transformação, que só é estabelecida quando eu tenho convivência com os outros. Então eu preciso, nesse mundo agitado desses dias, ter tempo para mim e para o outro. Eu preciso diminuir essa velocidade de que tempo é dinheiro e eu corro atrás do dinheiro, não corro atrás das pessoas, nem de mim mesmo. Eu preciso estabelecer um compasso e um ritmo que seja saudável. Ainda há pouco eu estava vindo para cá, eu estava ouvindo o que você está fazendo? Eram os cantores, os artistas, e um cantor muito famoso no Brasil, que naturalmente eu não vou dizer o nome, ele falava do que ele estava fazendo, que estava vendo lá a sua bagagem, não sei o quê, as coisas que ele precisava arrumar e tudo. Depois disse mais algumas outras coisas, que tinha muitas composições. Aí disse assim, e aí eu estou esperando o tempo passar. Esperando o tempo passar, a gente costuma dizer, matar o tempo. Então, veja, estar em casa esperando o tempo passar. Matar o tempo. Parece que o tempo só tem utilidade se nós estivermos agitados, agoniados. Às vezes o tempo ele é excelente porque você está tomando apenas um café com alguém. Você está andando na praça, pura e simplesmente. Você não está matando o tempo, você está usufruindo do tempo, fazendo contato com a natureza, respirando, fazendo algumas reflexões, parando numa esquina, como diria Helen Keller, se ela visse, ela adoraria parar na esquina de Nova York e ver as pessoas passar, só ver as pessoas passar, ver, porque ela era cega. Então, esse movimento de transformação, ele nos implica, portanto, numa atitude que vai nos prospectando para um melhoramento de nós mesmos
e a transformação na relação com o mundo, com os outros, usando o tempo positivamente, um tempo que vai tendo o meu ritmo, aonde tem lugar para tudo, isso vai me impulsionando para um processo de imunização chamado plenitude. Jesus nunca foi encontrado doente, porque era um ser pleno. A plenitude, ela decorre como consequência e manifestação última do ato de autoamar-se, que está incrementado na relação com o outro. E ninguém, absolutamente ninguém, consegue autoamar-se sem amar a árvore, amar o outro, amar os céus, amar a água, amar o vento, como diria Francisco de Assis, amar a erva, amar até os animais peçonhentos. É isso mesmo. Não são os animais peçonhentos que estão gerando o vírus, é o homem na relação com eles que estão engendrando pelo estilo de viver a possibilidade, quiçá, de infecções que trazem vírus, denunciando a nossa transgressão ecológica. Porque os animais peçonhentos, eles têm os lugares onde eles têm. E a nossa relação com ele, numa macroecologia, ela é absolutamente perfeita do ponto de vista da providência divina, que a tudo vê e a tudo prevê. Então, é desse alto amor que é o lugar para onde você deve ir, é onde eu devo ir. Não é um lugar físico, é um lugar existencial, é um jeito de ser. Porque se nós conseguirmos estabelecer essa dinâmica de alto amor, nós necessariamente estaremos amando. E amando, estamos amando o outro. E amando o outro, não há um lugar físico onde precisamos ir, como propõe a pergunta da palestra. E agora, para onde eu vou? Eu não preciso ir em lugar nenhum. Se eu estiver amando, o lugar em que eu estou é um bom lugar. Porque o amor está ali. Porque eu estou ali. No exercício de uma amorosidade crescente. Já que esse circuito de alto amor, definido pelo contato, encontro, convivência, compreensão, aceitação, maturação e plenitude, ele é um processo que se estabelece continuamente, repetidas vezes, porque nós somos um ser muito dinâmico fazendo a nossa evolução. Então, o lugar para onde nós devemos ir é o lugar onde estamos. A questão não é um lugar físico, é uma postura existencial. Poderíamos dizer, o lugar para onde eu preciso ir é o lugar do amor. E se eu amo, eu já estou. Já cheguei nesse lugar. Não importa se é noite ou é tarde, se é Miami ou se é Belém do Pará. Aonde eu estou, está o amor. E aonde está o amor, está as consequências dessa amorosidade, que reflete um estilo doce, firme, nutriente, austero, na medida em que é necessário. Então, o lar já não vai mais ser um espinheiro do qual eu me evado. O trabalho não é uma fuga através da qual eu me escondo trabalhando sozinho para não ter que conviver com os colegas do trabalho. Os amigos não precisam ser os amigos do copo. Eu vou sair com os amigos. E a forma como eu vou me relacionar com eles vai me ensejar encontros. E se ele, ou ela, ou eles querem beber, essa é uma escolha que está no nível de consciência de cada um. E eu posso estar com eles sem estar necessariamente comungando da bebida, se assim eu não opto. Mas eu estou comungando com eles, não com as coisas com que eles apresentam. Eu estou comungando na relação. Então, o estilo econômico que este mundo está precisando repensar, talvez encontre novas facetas, porque quem está no amor, a relação com o dinheiro vai se travestindo de uma forma diferente. Porque o amor não é ganancioso, não é avarento, não é monopolizador, não é draconiano, não é selvagem do ponto de vista da energia monetária. Esse amor é equânime, é compassivo, compartilha, fraterniza. Então é nessa direção que nós vamos estar caminhando se soubermos lidar com essa pandemia que está dentro do nosso planeta, que está dentro do universo, que está dentro de Deus. E se nós estamos vivendo essa experiência,
nós somos chamados, portanto, a compreendermos que o exercício para lidar com tudo que descrevemos, desde o início, o medo do vírus, a negação dele, o medo de morrer, o medo de viver, o estilo de vida fugindo da nossa relação com a vida, nos conflitos familiares, profissionais, institucionais, religiosos, comunitários, falando no fundo do conflito interior daquele que precisava se encontrar e precisava de uma quarentena para poder mudar o seu estilo de vida e não mais precisar de quarentena, fazer pausas. Ação, reflexão, pausas. Atitudes, oração, pausas, tal como os espíritos delinearam Allan Kardec. E nessa movimentação, o exercício de uma amorosidade vai se expandindo compassivamente, vai tomando contornos de admiração e de plenificação, quando a caridade vai dominando a alma e vai fazendo com que esta alma, na movimentação do amor pela caridade que o assoma, faz dela um luzeiro, se expressa na comunidade, no lar, no trabalho e no seu próprio corpo, assegurando saúde. Saúde intrapessoal, emocional, psicológica, física, saúde familiar, saúde profissional, saúde comunitária, saúde de cidadania, porque aonde você estiver, você será um agente de saúde integral. Então, para onde você deve ir? Veja a palavra Miami, lendo aportuguesadamente, Miami. Então, talvez a própria palavra Miami significa o lugar para onde você deve ir. Naturalmente, que lendo aportuguesadamente, me ame. É necessário se amar, é necessário um pouco mais fundo, porque um ser que assim se ama fica imunologicamente no nível biológico, que é o nível mais grosseiro, dotado de possibilidades para o enfrentamento de vírus, fungos e bactérias. Não foi sem razão que Madre Teresa de Calcutá, quando for atender à época aqueles que eram os vitimados pela AIDS, e o repórter lhe questionou sobre o processo de transmissibilidade, ela disse: eu já estou contaminada pelo amor do Cristo. E de fato já estava. Amando, ela se sentia invulnerável. Quem ama está invulnerável. Não é nenhuma recomendação contra a higiene, contra as medidas sanitárias, contra os processos de respeito às orientações médicas. Ao contrário, todas elas precisam ser preconizadas, mantidas, porque elas estão em nível geral. Mas quem aprendeu a desenvolver esse potencial de amor, o vírus não encontra possibilidade de multiplicação, tal como numa pessoa que esteja em estado de ódio, de ressentimento, de agressividade. Foi por isso que Jesus nunca foi visto gripado. Mas enquanto nós não chegamos a essa estatura, vamos tomando as providências higiênicas, mas não abramos mão do exercício do amor. Porque a vida, ela é esse encanto. E o melhor modo de viver a vida é o modo amoroso e o modo silencioso, a exemplo do celular. E se nós estamos conseguindo viver a vida nessas duas perspectivas, com ação caridosa, com pausa reflexiva da oração, se nós vamos fazendo isso, nós estamos fazendo o melhor que precisamos fazer. E aonde nós nos movimentarmos e levando o amor conosco, nós estaremos no melhor lugar. Porque o melhor lugar para quem ama é aonde ele está. Porque ele está dentro da divindade. Ou, se preferirem, a divindade foi descoberta dentro dele. Por isso, Yoga Shirishinan, através de Elzio Souza, trouxe-nos admiravelmente esse verso. Mergulhando profundamente no universo, Deus. Mergulhando profundamente no outro, Deus.
mergulhando profundamente em mim, Deus, só Deus, sem alto nem baixo, sem princípio, sem fim, sem vida e sem morte. Deus, somente Deus. Obrigado.